Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar, de novo, do universo expandido do Eduardo Spohr, e especificamente sobre a casta angélica Elohins. É a penúltima casta, estamos quase finalizando essa série de vídeos aprofundados no universo dos Filhos do Éden e da Batalha do Apocalipse, e essa vai ser a penúltima casta Elohins, que é uma das castas que menos aparece ao longo dos 4 livros. Nós temos principalmente 2 Elohins só em toda a saga, e eles aparecem bem menos do que as outras castas no geral, né? Então, Spohr, por favor, próximo livro da saga, bota aí um Elohim bem presente para a gente conhecer mais, né, além do que a gente conhece nesse livrão aqui, né, expandido, e também ao longo da tetralogia angélica. Começando o conteúdo, eu falo aqui principalmente sobre o histórico da casta, aparência, comportamento, habilidades e cultura, regiões, relações e quem são esses Elohims de destaque na narrativa. Eu geralmente começo falando da inspiração para a casta, mas sendo brutalmente honesto, eu não faço ideia de qual foi a inspiração para os Elohims do Spohr. Vou largar aqui o livro, que está no meu colo. Eu não sei qual foi a inspiração, porque eu pesquisei, e Elohim é um outro nome em hebraico para Deus, por exemplo, e eu realmente não consegui identificar algum tipo de inspiração, enquanto os Hashmalins estão ligados aos anjos da morte, das culturas, né, do mundo real, enquanto os querubins são os guerreiros, enquanto os Ishins são elementais, e etc, etc, etc. Os Elohims, eu realmente pesquisei e eu não faço ideia de qual foi a inspiração pro Spohr, se teve alguma. De fato, eu acho que é uma das castas mais autênticas, tá? O Spohr conseguiu criar uma casta que realmente se encaixa de forma bem singular nesse universo que ele criou e apresentou nos livros dele. Então, o histórico da casta é que eles foram criados para controlar e garantir o funcionamento do universo, das galáxias, das constelações. Eles não criam, eles manipulam, eles controlam, eles mantêm. Eles são mantenedores, eles são zeladores das forças cósmicas do universo. Mas eles não são um poder de criação, né? Quem criou, quem energizou, quem gerou a matéria e gerou a energia do universo foram outras castas angélicas. Depois de criar, assim, não de criar, desculpa, mas depois de que eles tiveram essa função de manter o universo, eles foram designados para a Terra para cumprir a função que os sentinelas cumpriam antes deles, tá? E eles passaram a guiar os humanos. Num primeiro momento, eles foram até mesmo reis. Eles se botaram como líderes dos humanos e guiaram a humanidade. Só que isso entra um pouco em conflito com a vontade de Deus, porque Deus deu aos humanos o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que os anjos guiavam e lideravam os humanos, eles influenciavam demais nesse livre-arbítrio. Então, com o passar do tempo, os Elohims passaram a ficar nos bastidores, eles passaram a ficar atrás das cortinas, eles passaram a ajudar os humanos, proteger os humanos, manter eles mantiveram essa função de controlar e manter, só que não mais controlar os humanos. Eles controlavam o universo, as galáxias, as constelações. Os humanos, eles viram que eles não deveriam controlar. Então eles passaram a ajudar os mortais, ajudar os humanos infiltrados entre os humanos, e não com um cargo de reis, imperadores, sábios, etc. É interessante também lembrar que eles não se dão bem com os arcanjos, porque eles não concordam com as decisões dos arcanjos ao longo dos milênios, tá? E eles são neutros na guerra civil. Enquanto todas as castas, algumas castas ficaram mais do lado do Gabriel, outras castas ficaram mais do lado do Miguel, algumas castas ficaram bem divididas, mas os Elohims, eles se mantêm
neutros, eles não são partidários. Eles se mantêm na Terra, eles se mantêm do lado dos humanos, mas como eles também não interferem no livre-arbítrio humano, eles também não são inimigos de nenhum dos lados dessa guerra. Eles são neutros, tanto entre os humanos quanto entre a guerra civil. A aparência que eles assumem é a aparência de pessoas comuns, né? A aparência de um pai de família, a aparência de uma mãe de família também, a aparência de um trabalhador, tá? Eles, quando muito, assumem uma postura assim de uma figura religiosa, de um padre, um bispo no máximo, tá? Quando muito. Então eles têm realmente essa imagem, eles já assumiram, e como eles vivem na Haled infiltrados entre os humanos, acaba que eles ficam mais tempo como avatares do que qualquer outra coisa. Então, geralmente, assumem, a grande maioria, existem outros também, mas a grande maioria tem essa aparência humana e esse comportamento humano. Eles são de todos os anjos, eles são os mais próximos da humanidade, os que mais acabaram absorvendo os maneirismos da humanidade. O comportamento deles é que eles são amigáveis e ou distantes. Eles podem ser o outro ou os dois. Às vezes eles, que nem os Ophanins, né, que às vezes ficam por um período de tempo na vida das pessoas e depois que cumprem a função eles se afastam, os Ophanins também têm, os Elohins também têm esse tipo de comportamento, mas enquanto o Ophanin é totalmente amigável, é amigável demais, o Elohim já é mais neutro, já é mais... Ele escolhe onde ele pisa, tá? Ele também não vai também pular de cabeça. E pelo que eu li também, quando um Elohim ele também acaba se envolvendo demais com os humanos, ele não é passageiro, tá? Acho que eles são mais 8 ou 80 do que os Ophanins. Então alguns Elohims, inclusive, casam, fazem filhos, tá? Criam um relacionamento humano com os mortais, tá? Só que aí também vão ficar décadas, né, talvez um século inteiro com a família, né, dependendo, né, se eles tiverem, supondo que um Elohim acabe casando e tendo filhos, né, ele pode acabar, mesmo depois que a parceira dele ou parceiro dela vem à falência, eles podem continuar ali como figuras paternas, figuras de avós também, tá, e ficam assim, bem mais tempo com os humanos, enquanto geralmente um Ophanim vai passar assim, um tempo mais, uma década no máximo, talvez. Então, mas eles são sim amigáveis, mas eles também podem ser distantes. Eles também podem ser uma figura um pouquinho mais afastada, justamente para manter essa neutralidade, justamente para não interferir no livre-arbítrio dos mortais. A partir do momento que tem um anjo, né, criando filhos e está educando, né, essas pessoas, ele está, de certo modo, dando ali um pequeno empurrão no livre-arbítrio dos humanos, querendo ou não. Tá? Então também ele também tem esse dilema entre eles. As habilidades dos Ophanins envolvem... Desculpa, as habilidades dos Elohins... Falei de Ophanim, agora eu estou misturando na cabeça. As habilidades dos Elohins envolvem teletransporte, encantamento, principalmente, são as habilidades mágicas deles, né? São as divindades deles. Teletransporte, porque eles têm ligação com o universo, com os cosmos e com também, né, até mesmo dentro da Haled, dentro da Terra. Eles também desenvolveram habilidades de teletransporte focados na Terra também. Encantamento, no sentido de influenciar as pessoas, de manipular as emoções, de detectar as emoções também, etc. Mas o que eles têm, que acho que anjo nenhum tem, eles têm recursos e contatos entre os humanos. Enquanto as outras castas angélicas têm os poderes deles estão muito ligados aos anjos, aos demônios, ao universo e etc., os Elohins são os que têm mais poder entre os mortais. Eles estão infiltrados até a raiz, tá? Até o osso na sociedade humana, no mundo mortal. Então, isso é uma coisa que os outros não têm. E talvez isso também, talvez nem por isso que também eles aparecem tão pouco, né? A partir do momento que eles usassem esses recursos, esses contatos entre os humanos para favorecer qualquer anjo, eles estariam manipulando o livre-arbítrio dos mortais. Isso também influencia bastante na postura deles, na natureza deles mesmo, né? Então,
Mas isso é bem interessante, isso que eu acho que é bem fascinante nos Elohins, sabe? Enquanto todos os anjos têm vários poderes irados, mas muito cósmicos, né? Os Elohins são os que têm mais poder entre os mortais. E não é um poder mágico, é um poder realmente que eles criam através de emprego que eles têm, através da posição deles na sociedade, através da relação humana deles. Isso que eu acho que é fascinante. Isso não é mágico, isso não é um poder de divindade, não é um poder sobrenatural. Eles são os que têm mais poder mundano e não é um poder também físico, bruto, né? Eles não são fortes, resistentes, não. Eles se relacionam com os mortais, eles geram uma conexão, gera uma história, gera um relacionamento com os mortais. E isso conta como os poderes deles também. A cultura deles, como eu já falei, eles não interferem, tá? E defendem o livre-arbítrio dos humanos. Isso que é o mais importante deles. De todas as castas angélicas, eles têm que... A prioridade deles é livre-arbítrio dos humanos. Essa é a prioridade. Enquanto os Ixins vão estar ligados com a natureza, né, com as forças elementais, enquanto os querubins são os soldados, a força bélica, né? Enquanto os Rashimalins têm poder sobre a morte, sobre a transição entre vida e morte, etc, 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 como eu falei nos outros vídeos aqui também. De todos eles, os Elohins, a prioridade é manter o livre-arbítrio dos humanos, manter a neutralidade, manter justamente os anjos não interferindo no livre-arbítrio dos mortais. Dito isso, tem 3 subtipos de Elohins, como sempre tem em todas as castas. Todos eles, os terrestres, são esses que se misturam entre os humanos e podem, de repente, gerar família, podem, de repente, ter algum cargo de destaque numa sociedade pequena, mas nunca é algo grande demais, nunca é algo em escala nacional como foi em eras passadas. Então, esses são esses Elohins com um avatar mais humano e com a vida mais mundana de todos. Os Zangões são os que continuam no universo, continuam pelas galáxias, continuam pelos outros cantos dos cosmos e continuam controlando e mantendo e garantindo o funcionamento do universo. Eles nem sequer têm forma humanoide, né? Eles têm a forma de um ser meio de luz, bem bonito, inclusive, vou botar aqui uma imagem para você. E os militares são os defensores da casta. Eles são muito bons em missões de infiltração, de não espionagem no sentido de coletar informação, no sentido de blefar e persuadir, mas de espionagem no sentido de infiltração. Eu achei a descrição que o Spor deu dos militares, dos Elohins militares, uma descrição bastante de uma SWAT, né? Aquela força especial bem focada, que tem uma missão muito específica e é muito bom no que faz. É basicamente para se proteger, justamente para garantir, né, a sua liberdade, garantir também a sua existência. Alguns Elohins se dedicaram, né, se especializaram em proteger uns aos outros. Eles mantêm mas é esse que é o ponto também. Eles não é um exército em função de nenhum arcanjo. Eles não têm a missão de guerra. Eles têm a função de se proteger, né, proteger a própria casta. E as regiões que eles ocupam, acho que são as coisas mais legais de todos os anjos, inclusive. Eles ocupam a Haled, como muitos anjos ocupam também a Haled, mas eles também ocupam a Zona Secreta. A Zona Secreta é como se fosse uma dimensão dos Elohins, que eles criaram. É uma dimensão dentro da própria Haled. Então, os Elohins, eles conseguem entrar numa dimensão paralela que se conecta com a Haled e eles se conectam entre si nessa zona secreta. Então, basicamente, é um ponto neutro deles, tá? Que eles se encontram, se reúnem, se relacionam, tá? E trocam também informação entre eles também. E eles conseguem, assim, cortar caminho pela Haled. Enquanto os anjos dependem, né, nos tempos modernos, né, no século XXI, os anjos dependem muito, assim, de alguns lugares em que o véu não é tão espesso, então eles não conseguem se transportar para qualquer lugar da Terra. Aqui na Terra, os poderes deles podem ficar limitados por conta do véu também. Enquanto os anjos têm várias limitações para usar os poderes na Terra, os Elohins criaram uma forma de se transportar, de se comunicar, de se locomover de forma própria e
secreta para eles. Isso que eu acho que é fantástico, né? Então, ninguém sabe disso. Ninguém sabe, tipo, o Ablon, que é um dos maiores heróis de todos os tempos, né? Talvez o maior de todos os tempos de todo o universo do Spore, ele não teve contato hora nenhuma com a Zona Secreta. Ele nunca apareceu nos livros, pelo menos, né? Talvez o Spore um dia mude isso, mas em 2020, até agora, que eu tô fazendo esse vídeo, o Spore nunca apresentou o Ablon tendo contato com a Zona Secreta. Então ele possivelmente viveu na Haled por milênios e nunca soube da Zona Secreta, né? Então se manteve realmente algo dos Elohins. Interpretando agora, assim, minha livre interpretação, tá, individual, os Elohins estando na Terra, né, e defendendo a Terra, eles devem ter em algum momento ficado de olho no Ablon, saca? Eu acho que o Ablon, os Elohins não entraram no radar do Ablon, mas o Ablon entrou no radar dos Elohins, porque o Ablon, ele esteve em vários momentos também importantes da história da humanidade, sabe? Ele presenciou muitos eventos históricos relevantes para os mortais. Os Elohim estavam aqui protegendo o livre-arbítrio dos humanos. Então a gente tem que ficar tipo, mano, esse querubim aí, ele pode desequilibrar essa balança. Então tem que ficar de olho nele, porque se ele começar também a sair da linha, se ele começar também a interferir nos mortais, se ele pirar e falar agora eu sou o rei da Terra, provavelmente os Elohins estavam atentos a isso, estavam de olho nisso. Isso é eu, Bernardo, interpretando, tá? Considerando tudo que a gente sabe de toda a tetralogia e também do universo expandido, os Elohins estavam aqui o tempo todo, eles estavam se comunicando, eles estavam viajando. O Elohim consegue viajar entre países de forma rápida, como anjo nenhum consegue, tá? E o Ablon não deve ter passado despercebido por eles. Então esse é o poder que eles têm, e se não fosse pela neutralidade, se não fosse por essa natureza dos Elohim de não interferir e de preservar o livre-arbítrio dos humanos, a humanidade estaria nas mãos dos Elohim. Os Elohim eles tinham poder para realmente manipular a Terra como nenhuma outra casta celeste teve ao longo de toda a história. E para finalizar, as relações e os notáveis, né? As relações dos Elohims com as outras castas celestes é quase que nula, né? Eles são muito mais próximos dos humanos do que dos anjos. Então os Elohims, eles se mantêm neutros, eles se mantêm distantes, não querem muito papo, eles não querem muito assunto com os anjos. Eles realmente estão protegendo os mortais, os interesses dos mortais, e estão aqui conectados aos mortais. Então eles não se dão bem com os arcanjos, e possivelmente eles estendem essa indisposição deles a qualquer anjo, né, que venha em ordem de um arcanjo. A partir do momento que um anjo está representando um arcanjo, eles devem estender esse distanciamento, essa indisposição também. Mas me parece que é algo que depende menos da casta e mais realmente dos arcanjos, né? Então, meio que não importa se você, pro Elohim, né? Não importa se é um Ofanim, se é um Malakim, se é um que seja, querubim, Hashimarim, etc. Não importa, né? O que importa é você vai interferir nos mortais ou não. Se não vai, segue teu rumo. Se vai, tem que passar por cima do Elohim primeiro. É mais ou menos isso, né? Eles não são combativos, eles não são guerreiros, mas eles estão aqui preservando de algum jeito, de que eles podem, o livre-arbítrio dos mortais. Para finalizar, finalmente, os Elohim mais notáveis são dois principais, que são a Prisca Rick, Prisma Haik, não sei pronunciar. A Prisca, quem encontra com ela é o Ablon, e ela foi uma das Elohims que foi uma regente nos tempos antigos, e ela não encontrou com Ablon, não. Eu falei Ablon? Ela se encontra com Daniel. É com Daniel que ela se encontra. Se eu falei Ablon, me confundi. Enfim. A gente conhece ela através do Daniel, né, no livro Anjos da Morte. E basicamente ela. Eu não vou falar muito dela da spoiler, tá? Mas ela não está conectada nem com os anjos, nem com os próprios Elohims, tá? E ela tá aqui. Ela tem uma história muito individual, muito interessante, de como é que foi para os Elohims
toda essa relação com o universo, toda essa relação com a humanidade, toda essa relação com a Haled. Ela é bem interessante, bem trágica. E também a Sofia, que é, eu não vou falar o outro nome dela, né, mas Sofia é um nome muito mundano, né, mas Sofia que o Daniel também conhece no livro Anjos da Morte. A Sofia é a Elohim que a gente tem mais contato, né, apesar de que ela também não é a figura, ela não é exatamente uma Elohim, tá? Mas ela, sim, ela foi criada como uma Elohim. A princípio ela era uma Elohim, né, e ao longo da história ela acaba tomando uma posição um pouco diferente também dentro da história do universo. E o que é interessante é que a gente não conhece um Elohim típico, né? Os traços dos Elohims típicos a gente acaba vendo ao longo das histórias. Tem vários Elohims menores que aparecem ao longo, principalmente do livro Anjos da Morte, tá? Mas a gente conhece muito pouco eles. A gente não tem nenhuma figura de um Elohim tão marcante como a gente tem dos Ofanins, como tem dos querubins, Ishins, etc. Hatmalins e tudo mais. Então, realmente, a gente não tem a oportunidade de ver um Elohim típico, até porque um Elohim típico que está em uma missão junto dos anjos, seja partidários do Gabriel ou do Miguel, já seria, por excelência, uma exceção à regra, né? Então acho que um Elohim típico num livro do Spor seria um personagem secundário que iria entrar em contato, até recorrente, mas iria estar em contato com um coro celeste, mas não faria parte desse coro. Eu adoraria ver tanto um Elohim como um personagem secundário, mas com um contato mais constante com um coro, como eu gostaria de ver também um Elohim que seria exceção à regra e iria se aliar a um coro celeste, mesmo que com esse tipo de declaração de é uma união momentânea, tá? Uma aliança temporária por um motivo muito específico, né? Mas que ainda assim fosse neutro em relação à guerra civil entre Gabriel e Miguel. Eu acho que seria muito interessante ver mais os Elohims em um livro futuro do Spor. Comenta aqui embaixo como que você já disse que fosse Elohim. Se fosse de repente um Elohim Zangão, eu queria muito ver esse lado mais cósmico do Spor também. Então o Elohim Zangão seria também um ótimo Elohim para conhecer, tá? Mas ainda assim, eu particularmente preferiria ver um Elohim terrestre, né? Com esse tipo de abordagem. Ou um secundário com um contato constante com o elenco principal, ou um Elohim membro de um coro de forma momentânea, de forma temporária, só para cumprir uma missão que possivelmente seria do interesse dos mortais. Comenta aqui embaixo, né, como você gostaria que fosse um Elohim futuro para os livros do Spor. E se você gostou do conteúdo, comenta, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social com alguém que poderia se interessar por esse conteúdo. E lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeos de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sob o olhar de um escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.